Vamos ler juntos Lucas 14, verso 33. Acompanhe em sua Bíblia a leitura inicial, mas continue acompanhando a exposição da palavra de Deus, olhando para o texto bíblico. Vamos ler juntos? Leiamos. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ainda hoje, pensando no ensino bíblico que cercou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, vimos que a caminhada dele, a caminhada para a morte, revestiu-se de grandes manifestações do poder de Deus, do compartilhamento da doutrina do céu. Aqui trago para os irmãos um destaque dessa caminhada em direção a Jerusalém, quando Jesus cada vez mais esclarecia que o seu porto de chegada seria a cruz. Olhem para o verso 27 desse mesmo capítulo, quando Jesus diz que qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Caminhava para a cruz como mestre e dizia aos seus discípulos: vocês me amam, vocês me seguirão para onde quer que eu for, vocês desejam receber a minha vida e vivenciar aquilo que é a minha própria vida, então saibam que discípulos precisam também considerar a cruz como seu destino. Caso contrário, não pode ser meu discípulo. Jesus está falando do privilégio de segui-lo. O discipulado é um privilégio, é uma honra. Que grata satisfação sermos reconhecidos como discípulos, imitadores, seguidores, continuadores da obra de Jesus. Mas há um alto custo, irmãos. O alto custo do discipulado envolve a renúncia, de tal modo que os discípulos de Jesus são chamados a renunciarem até a própria vida e, se preciso, abrindo mão da própria vida, glorificarem o Mestre Jesus. Renunciar é sinônimo de abdicar, de recusar, de rejeitar. Renuncia aquele que deixa de reivindicar a posse de algo para si. A renúncia é vista na desistência de alguma coisa. A W. Tozer, grande pregador e teólogo evangélico, acerca da renúncia disse que há uma doce teologia do coração que só se aprende na escola da renúncia. Aprendemos quando renunciamos àquilo que de outra maneira dificilmente aprenderemos. Então aqui está, irmãos, o mestre cumprindo sinais do Antigo Testamento que balizam a vinda do Messias. Jesus realizando sinais que somente Deus pode realizar. Em sua vida, encarnando aquilo que somente o Messias vivenciaria. E enquanto se apresenta como o próprio Senhor e Salvador, diz aos homens que o chamado dele é um convite para que sigam-no eternamente. É o convite ao discipulado, que é sinônimo do chamado à renúncia. A renúncia de si mesmo em favor da vida que Cristo apresenta. A renúncia da sua vontade para que a vontade de Jesus Cristo seja aceita sem reservas. Todo aquele que aceita o chamado do Mestre, então percebe o valor da nova vida recebida das mãos do Mestre. Por isso, aceita renunciar tudo aquilo que possui e que tem tão somente valor eterno. Meus irmãos, o custo do discipulado é elevado porque Jesus é tudo o que precisamos. Quando Ele nos diz que devemos renunciar tudo por Ele, é porque Ele sabe que tem tudo em suas mãos. Quando abrimos mão da nossa vida, do nosso senhorio, das nossas ideias, daquilo que consideramos importante, nós estamos dizendo a Jesus que nós recebemos toda a vida que Ele tem a nos oferecer.
os sinais de Jesus, os milagres aqui cantados, todos eles nos lembram que Ele é Deus, tudo pode. E quando nada podemos fazer por nós mesmos, a intervenção dele miraculosa mostra-nos que vale a pena renunciar a tudo, porque Ele tem tudo em suas mãos. A palavra de Jesus e os seus sinais demonstram que Ele é tudo o que precisamos e sempre será. Enquanto caminhava para Jerusalém, realizando sinais, pregando as boas novas dos altos céus, apresentando-se como o Messias esperado, Jesus disse aos homens: vale a pena ou não me seguir? Vocês irão comigo para onde eu estou indo? Eu irei à cruz. Vocês estão dispostos à cruz a aceitarem tal renúncia? Jesus fazia este convite, irmãos, porque Ele sabia muito bem que somente quem o ama renunciará à própria vida e o seguirá. O ímpio não faz isso. O homem incrédulo é apaixonado por essa vida. O homem sem Deus não se importa com o custo da vida ao sabor da sua própria vontade. O que ele quer mesmo é ter tudo que esse mundo oferece. Vejam o que nos diz o Salmo 10, no verso 3º. Diagnóstico da palavra de Deus acerca daquele que não é capaz de renunciar a este mundo por amor ao Senhor. Salmos, no capítulo 10, ou Salmo de número 10, verso 3º. Pois o perverso, o homem que não tem o Senhor, o homem que peca e não se arrepende, se gloria da cobiça de sua alma. Bate no peito e diz que tudo aquilo que ele quer é importante. O avarento chega a maldizer o Senhor, rejeita o Senhor e blasfema contra Deus, porque já fez das coisas desse mundo, do dinheiro, da riqueza, o seu próprio Senhor. Então o perverso, o homem sem Deus, não renuncia à sua vontade e às coisas desta vida. Pelo contrário, renuncia ao Senhor ao ponto de maldizê-lo e blasfemar contra Ele. O convite de Jesus para você, nesta semana em que devemos nos revisar, como em toda a jornada cristã, mas nessa semana em que devemos meditar no sacrifício de Jesus, no seu tão grande amor, na sua renúncia, porque Ele nos amou. Nesta semana em que precisamos nos sensibilizar com a bíblica história da Páscoa, a história do sacrifício daquele que nunca pecou. É um tempo, irmãos, para andarmos em renúncia. É preciso renunciar a si mesmo. Eu tomo para nós aqui a palavra do Senhor Jesus. Em Mateus, no capítulo 16, no verso 24, depois de Jesus ter dito que morreria, e depois de ter ouvido de um dos seus discípulos, Pedro, que não aceitaria isso de modo algum, e ainda disse: Senhor, tem compaixão de ti. Não permita que algo assim horrendo te aconteça, que a cruz seja o teu destino. Jesus então diz a Pedro, primeiro em Mateus 16, 23, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, não entendes as coisas de Deus, apenas amas as coisas dos homens. Então no verso 24, ao olhar para os discípulos, e nós todos aqui, discípulos de Jesus, ouvimos isso do mestre, ele disse: se alguém quer andar comigo, se alguém deseja seguir-me, se alguém quer vir após mim, se alguém deseja andar em meus passos, se alguém deseja transitar pela estrada que estou abrindo, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. É o convite da renúncia. É preciso renunciar a si mesmo. E enquanto caminhava para Jerusalém, lugar em que Jesus com autoridade renunciaria a si mesmo e a sua vida, porque ele nunca pecou, porque aceitaria a punição para pecadores. A cruz seria o palco da renúncia de Jesus. Jesus estaria na ribalta da história da salvação, oferecendo-se não porque ele era culpado, mas porque era generoso e tanto amou a humanidade.
Meus irmãos, naquele lugar em que Jesus renunciaria à sua própria vida, ele pôde dizer com autoridade: renunciem também à vida de vocês, e então abracem um nível elevado de compromisso comigo. Olhem para o texto bíblico, não é isso que Jesus está dizendo? Todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, a própria vida, a si mesmo, começa por aquilo que está mais próximo, você não pode ser meu discípulo. Você precisa renunciar o senhorio de si mesmo. Esse é um desafio posto para todo discípulo de Jesus. Cremos que Ele é o Salvador, cremos que por sua obra no Calvário Ele nos livra da punição eterna, destinada a quem se mantém rebelde a Ele. Cremos, mas cremos que Ele é Senhor também. Jesus é Salvador e Senhor. É preciso que você renuncie o seu senhorio, saia do trono da sua vida, ceda espaço àquele que pode dirigir muito bem a sua vida. E com isso eu não estou dizendo que Jesus mendiga o lugar que você deve dar a Ele, mas eu estou dizendo que Jesus espera que você creia de todo o coração, e que você com verdade confesse que Ele é o Salvador, e que não seja um teatro, mas seja a entrega de um convertido que agora diz: estou entregue nas mãos daquele que é o meu Senhor, não estou mais eu no trono da minha vida. Você precisa renunciar o seu conforto. E quando dizemos isso, muita gente pensa numa vida desolada. Sim, para muitos dos nossos irmãos, andar com Cristo foi andar com aquele que é tudo. Por isso eles renunciaram carreira, família, conforto. Alguns dos nossos mais excelentes missionários foram homens de invejável formação acadêmica e intelectual, que se gastaram nos campos mais difíceis do mundo. Alguns, como David Brainerd, morreram ainda muito jovens, porque entenderam que Jesus era tudo. Mas quando eu digo de renúncia ao conforto, eu não desconsidero que Jesus é o nosso conforto. Os milagres cantados dizem isso. Para o cego, Jesus foi nova visão. Para o aleijado, Jesus foi a renovação das forças. Para o oprimido, Jesus foi libertação verdadeira. Para cada um de nós que por amor a Jesus renunciamos a nós mesmos e a este mundo, Ele tem sido o nosso conforto. É Ele o nosso bom pastor. Quando temos que passar pelo vale da sombra da morte, não temos que temer coisa alguma, porque Ele está conosco, a sua vara e o seu cajado nos consolam. É Ele, irmãos, aquele de quem a palavra de Deus diz que nada pode do amor dele nos separar. Renunciar a si mesmo é renunciar os próprios planos para o futuro. No início pode ser doloroso, mas ao final é recompensador. Renunciar a si mesmo e apresentar a sua vida e o seu futuro nas mãos do Senhor e perceber aquilo que Ele pode fazer da sua vida, aquilo que Ele pode realizar em sua história de vida. O escritor e pastor evangélico John MacArthur, escrevendo um livro precioso que sugiro aos irmãos que leiam também, o livro dele, Nem Tudo é Ouro, Nem Tudo que Reluz é Ouro, ele diz assim: o verdadeiro evangelho é um chamado para o autossacrifício e não para a autorrealização. O verdadeiro evangelho. Naquele livro, ele apresenta o falso evangelho, um outro evangelho, que não é o da renúncia. É o evangelho do amor apaixonado por esse mundo. E eu fui redundante porque é aquilo que classifica o falso evangelho popular dos nossos dias. É amor, e é mais que isso, é paixão. É desejo de alcançar tudo que esse mundo pretensamente oferece, ao apresentar a falência do falso evangelho da prosperidade, do evangelho da confissão positiva, cujo centro é o homem, cujo alvo é a satisfação do indivíduo. Ele diz: esse não é o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho não é um chamado para a autorrealização, é um chamado para o autossacrifício, porque então Deus se realizará em sua vida. Meus irmãos, o convite de Jesus, caminhando para a cruz que hoje celebramos,
símbolo belo que nós utilizamos, foi o chamado à renúncia. Ele mesmo renunciou à sua glória celestial e armou a sua tenda entre nós neste mundo. Ele mesmo, sendo Deus, como diz o texto bíblico, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e humilhou-se de tal modo que assumiu a forma de servo, e foi nessa condição que Jesus assumiu a cruz, morreu a morte de cruz. Portanto, Jesus fala de renúncia de si mesmo, e hoje sabemos, a renúncia dele nos legou a grande conquista que é a obra da cruz. E nós cantamos, sim, amamos a mensagem da cruz, porque Jesus renunciou à sua própria vida e assumiu a cruz. Ande em renúncia, meu irmão. Você, discípulo de Jesus, é convidado a meditar mais ainda nesse tempo de celebração da Páscoa, na renúncia da sua própria vida, porque Jesus tem vida para você. É renunciar a si mesmo, mas é também renunciar ao mundo e àquele que nele há. Como a Bíblia explica, a própria Bíblia, eu quero explicar por meio de Tito, capítulo 2, verso 12, o que significa renunciar ao mundo e tudo que nele há. Depois de ter dito em Tito 2,11 que a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens, no verso 12 Deus usa o apóstolo Paulo para dizer: essa graça está educando-nos, está ensinando-nos, está instruindo-nos, está fortalecendo-nos. Para quê? Jesus nos salvou do império das trevas com qual alvo? Ele nos chamou da perdição para a vida na luz. Por quê? Para que reneguemos a vida ímpia, a impiedade. Para que renunciemos às paixões mundanas, todas elas, e vivamos nesse tempo presente, aqui nessa vida, no presente século, de modo sensato, justo e piedoso. Aguardando, diz o verso 13, aquele dia maravilhoso, o cumprimento da bendita esperança do coração do cristão, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quem é Ele? Verso 14, é aquele que se deu a si mesmo por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, trazer agora santificado para a comunhão com Ele um povo exclusivamente seu, aquele povo que tudo renunciou porque é de Jesus, aleluia! Um povo exclusivamente seu, um povo zeloso de boas obras. A caminhada do discipulado, irmãos, é o chamado à renúncia do mundo e daquilo que nele há. O nosso testemunho exige uma tomada de posição radical frente a este mundo. Por lealdade a Jesus, nós devemos renunciar ao mundo e àquilo que nos cerca. Jesus caminhando para Jerusalém, Lucas 14, 34 diz: o sal é certamente bom. Lucas 14, 34. Porém, caso se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora, diz o verso 35. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Logo depois de Jesus dizer: quem não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, ele diz: se vocês deixam de salgar a terra, deixam de dar sabor, deixam de protegê-la do estado de podridão em que aquilo que não é salgado se encontra, qual será o serviço de vocês nesse mundo? Vocês precisam renunciar a esse mundo. E renunciar a esse mundo, meus irmãos, é o mesmo que renunciar os valores apodrecidos desse mundo mau. Você pode olhar para esse mundo com os óculos do conformismo e com os óculos da aceitação tácita de tudo que esse mundo celebra como interessante. Mas você pode, liberto por Cristo do império das trevas, olhar para esse mundo a partir dos óculos do Evangelho, das lentes do Espírito Santo, que nos faz olhar para a vida considerando outros valores que não os desse mundo. Renunciar ao mundo e o que nele há
é também renunciar à religiosidade desse mundo. A religiosidade desse mundo pouco se importa com a caminhada na presença de Deus. Oferece eventos. Não é assim? Nessa época do ano, deixe de comer carne e você demonstrará comunhão com Deus. Não, mais do que evento, o convite é a caminhada com o Senhor. O convite é para que você ande na presença do Senhor. A religiosidade desse mundo é pobre, é pequena, irmãos. É feita de eventos, de encontros, de locais eleitos pelos homens como sagrados, de dias sagrados. O Evangelho diz que em Cristo, dias, meses, estações, o que comemos, o que bebemos, eventos, festas, reuniões, não tem valor algum, porque na luta contra Satanás, o nosso inimigo, essas coisas não têm valor algum, que tem o poder do nome de Jesus. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, tem poder. Então você precisa andar na presença de Jesus. Essa é a nossa luta como igreja. É o desafio da igreja de Jesus. É dizer aos crentes, há muito mais na vida cristã para além da reunião dominical. Cada dia andando na presença do Senhor, renunciando a si mesmo para que Cristo cresça em sua vida. Renunciando esse mundo mau e tudo que nele há, para que o reino de Deus dirija o seu coração e a sua vida. Então, meu irmão, o convite para renunciar ao mundo, convite a discípulos, é para renunciar à religiosidade desse mundo. É o convite para que você renuncie à aprovação desse mundo. E aqui está um desafio para os discípulos do Senhor. A nossa aprovação deve vir do Senhor Jesus, não desse mundo. Esse mundo nunca aprovará um crente fiel. Esse mundo nunca aprovará uma igreja fiel. A igreja fiel será perseguida, criticada, exposta, combatida. Pregadores fiéis ao Evangelho serão considerados ultrapassados, serão considerados pouco dinâmicos. Pregadores fiéis do Evangelho serão maltratados. Meus irmãos, quando renunciamos o mundo e aquilo que nele há, nos importamos com a aprovação que vem do Senhor Jesus Cristo. Você tem buscado a aprovação do Senhor? Você tem desejado chegar àquele dia em que você ouvirá do Senhor: bom está, servo fiel, entra no gozo do teu Senhor. Foste fiel no pouco na tua vida, com as coisas que eu coloquei em tuas mãos, no seu exercício profissional, na sua igreja local, na sua casa. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, vem reinar comigo eternamente. É preciso renunciar, irmãos, à nossa tendência aos likes desta vida. É preciso renunciar à aprovação que bate em nosso peito. Nós somos tentados por isso o tempo todo, ao aplauso, à aprovação. Aqueles que querem nos louvar. Precisamos ouvir mais uma vez Jesus dizendo: todo aquele que não renuncia tudo quanto tem, este mundo, não pode ser meu discípulo. Você deve andar com Jesus enquanto vive neste mundo, enquanto caminha, se preciso, para a sua própria cruz. Você deve andar com Jesus de tal modo que a sua vida seja a resposta positiva ao Senhor. Sim, Senhor, eu já compreendi que quem não renuncia tudo não pode ser teu discípulo. Então eis-me aqui confiando no Senhor. Eis-me aqui dirigido pelo teu Santo Espírito, que é poderoso para me levar à renúncia, para renunciar assim a mim mesmo, para renunciar a este mundo e tudo mais que me seja ofertado para que substitua o lugar do Senhor em minha vida. E isto só será possível, irmãos, se houver desejo sincero de renunciar a si mesmo e ao mundo. A recompensa virá, ela é Jesus, eternamente dirigindo a sua vida. Jesus é suficiente para nos recompensar. Ele nos recompensa nessa vida,
dando-nos a mais maravilhosa vida que alguém pode experimentar, que é a vida cristã. Não existirá um outro modelo de vida. Não existirá um outro status nesse mundo. Não existirá uma vida melhor do que a vida de um cristão, porque apenas um cristão já experimentou o perdão do próprio Deus. Porque apenas o cristão está em paz com a sua alma, agora dirigida pelo Senhor. Porque o cristão não é dependente desse mundo, não é escravo desse mundo. Porque o cristão sabe, se a morte vier, hoje ainda, está seguro nas mãos do Senhor, que Ele tem oferecido redenção eterna. Jesus já nos recompensa aqui nesse mundo, dando-nos vida e vida abundante. A vida cristã é maravilhosa, irmãos. Até mesmo nos problemas, nas dificuldades que o cristão também enfrenta. Nas perdas, nas lutas, nas adversidades. É nestes momentos que nós provamos da doce consolação do Espírito Santo. É nesses momentos que em oração ouvimos a resposta do Senhor. É nessas ocasiões tristes, difíceis, que percebemos o quão amados somos por aquele que nos carrega em seus braços. A vida cristã é extraordinária, irmãos, porque ainda que nos problemas, nós também temos ganho espiritual. Mesmo quando parece que estamos perdendo, estamos ganhando. Mesmo quando parece que nós estamos debilitados, nas mãos do Senhor nós estamos fortalecidos. Renuncie a sua vida a Jesus, e aquilo que há no mundo, e Jesus então será tudo para você. Vida aqui, vida que o Evangelho chama de abundante, mas vida além túmulo, que é a vida eterna. O que você precisa renunciar ainda hoje, por amor ao seu Mestre Jesus Cristo? Meu irmão, minha irmã, você é discípulo de Jesus, você é discípula do Senhor Jesus, ouça aquilo que Ele te diz. Você precisa renunciar tudo quanto tem, para que seja verdadeiramente discípulo do Senhor. Ore ao Senhor, se você tem se sentido enfraquecido, para que receba poder dos altos céus e possa renunciar a si mesmo, o seu senhorio, o seu conforto, os seus planos. Se você tem sido tragado por esse mundo e sinceramente diante de Deus diz: Senhor, quão fraco me sinto para resistir a esse mundo mau, clame ao Senhor para que te dê poder, a fim de que você renuncie os valores desse mundo, para que você renuncie práticas reprovadas pela palavra de Deus, para que você abra mão de pequenos ganhos dessa vida que significam a ruptura do seu relacionamento com o Senhor, para que você renuncie à aprovação desse mundo. Muito cuidado! Se você tem sido aplaudido por esse mundo, existe uma falha no seu cristianismo, porque esse mundo tem, em toda a história do cristianismo, rejeitado verdadeiros discípulos do Senhor e a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. Andando em renúncia, nós estamos caminhando com Cristo, vendo os seus sinais, provando da maravilha da vida na presença dEle, recebendo a sua boa doutrina, mas caminhando para a cruz. Se alguém quer vir e seguir a Cristo, já sabe, negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, renuncie o mundo, tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Jesus Cristo será glorificado na vida daqueles que andam em renúncia. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar? Quero convidar o irmão